O frio entra primeiro. Ele não pede licença. Ele escorrega por entre as colunas de pedra do templo e passa por debaixo das túnicas, como uma lâmina fina, procurando pele. Você puxa o tecido mais para perto do peito, e as fibras ásperas raspam no seu pescoço. É tempo de festa, tempo de luzes, mas não é tempo de descanso. As lamparinas tremem como se tivessem medo de apagar. E no pórtico de Salomão, o som de sandália em pedra é como um aviso. Jesus caminha ali. A presença dele muda a pressão do ar. Você sente isso na garganta, como quando a gente segura a respiração sem perceber. Ele passa perto o suficiente para você ouvir o leve roçar do manto e o estalo seco do passo. Há gente por todo lado, mas ninguém ri alto. Ninguém encosta em ninguém. As conversas são baixas, cortadas no meio, como se cada frase pudesse virar prova num tribunal. O templo parece seguro, e ao mesmo tempo, parece uma armadilha. Você enxerga olhos seguindo Jesus como flechas. Olhos treinados em escritura, em tradição, em controle. E a pergunta está no ar como fumaça, grudando no teto, descendo devagar sobre os rostos. Quem ele pensa que é? Porque Jesus não entra ali como convidado. Ele entra como dono. E isso irrita. Um homem perto de você esfrega as mãos, tentando aquecer os dedos. Outro ajusta o cinto, como quem se prepara para um confronto. Você sente o cheiro de óleo queimado das lamparinas, misturado com lã úmida e pó antigo. O inverno traz o corpo para dentro, mas a alma fica exposta. De repente, o espaço em volta de Jesus começa a fechar. Não é um círculo de honra. É um círculo de caça. Homens se movem com passos controlados, como água contornando uma pedra. Eles não correm. Eles não gritam. Mas cada passo deles tem intenção. E você percebe, eles não vieram para ouvir. Eles vieram para prender. A voz que sai deles vem baixa, mas carregada de veneno quieto. Se tu és o Cristo, fala abertamente. A frase soa simples, até razoável, mas tem um gancho por dentro. Porque eles querem que Jesus diga do jeito exato que eles possam usar. Eles querem uma confissão que caiba numa acusação. Você sente o estômago apertar. Porque a pergunta é uma porta, e do outro lado tem pedra. Jesus para. Ele não parece surpreso. Os olhos dele percorrem aquele círculo como fogo que mede o metal. A luz das lamparinas dança no rosto dele, e por um instante você vê sombras passando pelas maçãs do rosto, pelo nariz, pelo contorno da barba. E você espera uma explosão. Você espera defesa. Você espera grito. Mas ele respira. Eu já vos disse, e não credes. A voz dele é firme, mas não é nervosa. Não é voz de quem tenta ganhar. É voz de quem diz a verdade mesmo quando a verdade custa. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. E enquanto ele fala, você sente o golpe. Não é falta de evidência. É falta de vontade de se render. Um homem aperta a mandíbula. Você ouve o ranger do dente. Outro balança a cabeça com desprezo, como se a resposta fosse uma afronta. E Jesus continua, e é como se ele colocasse um espelho bem no meio do círculo. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A frase cai como silêncio pesado. Porque ali, naquele pórtico, todo mundo se acha ovelha. Todo mundo se acha povo. Todo mundo se acha dentro. E Jesus aponta o contrário. Vocês podem estar dentro do templo e fora do pastor. Ele levanta um pouco o queixo, e a voz dele não perde doçura, mas ganha corte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Você imagina um rebanho na colina, o som do vento passando pela erva, e uma voz chamando. Não é uma voz qualquer. É uma voz que o coração reconhece antes da mente entender. E Jesus diz, esse tipo de reconhecimento não acontece aí dentro. Eu lhes dou a vida eterna. A palavra dou pesa. Não é vendo. Não é negócio. Não é empresto. É dou. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A imagem da mão dele é simples, mas é um abismo. Porque ele fala como quem segura destinos. Você sente um arrepio que não é do frio. Porque agora Jesus não está apenas respondendo uma pergunta.
Ele está se colocando numa posição que só Deus pode ocupar, a mão que ninguém vence. Um homem engole seco. Outro dá um passo para frente, como se quisesse interromper. Jesus continua, e cada palavra parece encaixar numa outra palavra antiga que já está escrita nas pedras do templo, nos salmos cantados, nas promessas repetidas por gerações. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E aí, como se o céu encostasse na terra por um segundo, ele solta. Eu e o Pai somos um. O ar muda. É como se todo mundo tivesse levado um tapa invisível. Você escuta um suspiro coletivo, curto, involuntário. E por um instante, o frio some. Porque agora é calor de indignação. O círculo deixa de ser silêncio e vira movimento. Mãos descem. Olhos caçam o chão. Você ouve o raspado de cascalho, o som seco de pedra sendo puxada do pó. Alguém pega uma rocha maior, pesada, as unhas sujas de terra. Outro procura mais uma, como quem já sabe o que fazer porque já fez antes. E é nesse barulho, pedra contra pedra, que você entende o coração humano, quando não pode controlar a verdade, tenta esmagá-la. Eles erguem as pedras. Braços tensionam. Túnicas esticam nos ombros. E a acusação explode, finalmente sem disfarce. Tu, sendo homem, te fazes Deus. Você sente o próprio corpo endurecer. Porque você sabe o que vem em seguida. Você já viu o apedrejamento. Você sabe o som do impacto, o grito engasgado, o sangue escorrendo na poeira. E por um segundo você pensa, é aqui, é agora. Eles vão matar Jesus dentro do templo. Mas Jesus não recua. Ele não levanta as mãos em pânico. Ele não se abaixa para se proteger. Ele fica ali, como uma coluna viva. E o olhar dele atravessa as pedras levantadas. Há uma calma que não é fraqueza. É a autoridade. Ele fala de novo, e a voz dele é como água fria no rosto de gente que está fervendo. Eu vos tenho mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? A pergunta é simples, mas faz o cérebro deles travar. Porque as obras são reais. Cegos veem, coxos andam, famintos comem. Corpos queimando de febre esfriam num toque. E agora, com pedras na mão, eles têm que escolher, dizer que as obras são más, ou admitir que o problema não é o que Jesus faz, mas quem Jesus é. Eles respondem com raiva organizada, não te apedrejamos por obra boa, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. E ali está o nó, a ofensa não é o milagre. É a identidade. Você enxerga o suor na testa de um deles, apesar do frio. Enxerga a veia saltada no pescoço de outro. Enxerga dedos brancos de tanto apertar pedra. E Jesus escolhe não fugir do nó. Ele puxa o nó para a luz. Ele diz, não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses. A frase cai no chão como outra pedra. Só que essa pedra não quebra osso. Ela quebra a máscara. Você sente um segundo de confusão no rosto deles. Porque Jesus não está improvisando. Ele está citando Escritura. E não é qualquer escritura distante. É um salmo. Um canto conhecido. Uma lâmpada acesa numa sala onde a raiva tenta virar noite. Você vê alguns olhos piscarem rápido. Como se a mente estivesse folheando pergaminhos por dentro. Como se lembrassem do Salmo 82, a cena que não é confortável. Deus se levantando no meio de juízes e líderes, chamando-os ao tribunal. Você quase consegue ouvir aquele salmo sendo recitado no ritmo antigo, como martelo em bigorna. Jesus não está dizendo vocês são divinos para inflar ego. Ele está colocando o dedo na ferida do poder. Porque aquele salmo chama de deuses aqueles que foram colocados como juízes, como líderes do povo, carregando responsabilidade pesada diante de Deus. E naquele mesmo salmo, Deus acusa. Vocês julgam com injustiça, vocês favorecem os ímpios, vocês esmagam o fraco, vocês não defendem o órfão, vocês não socorrem o necessitado. Vós sois deuses, ali, soa como ironia santa, vocês recebem autoridade, mas vivem como ladrões. Jesus continua, se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Você sente o peso da frase, a Escritura não pode ser anulada.
É como trancar uma porta. Eles vivem dizendo que Jesus quebra a lei, que ele desrespeita Moisés, que ele ameaça a tradição. E agora ele os prende com o próprio texto que eles dizem defender. É como se Jesus dissesse: vocês não podem rasgar esse verso só porque ele não serve ao plano de vocês. E então Jesus vira a lâmina. Você sente a virada antes de ele terminar, como quando o vento muda e você já sabe que a tempestade vem. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Silêncio. Pedra no ar. Respiração presa. Um homem dá uma piscada lenta, como se tentasse acordar de um sonho ruim. Outro aperta a pedra com mais força, mas a mão treme. Por que Jesus os encurrala com lógica que nasce da Escritura? Se a própria palavra chama deuses aqueles que recebem responsabilidade e falham, como vocês chamam blasfêmia quando o santificado, o enviado, o que faz as obras do Pai, declara ser filho de Deus? Você percebe, Jesus não está oferecendo a eles uma escada para virarem deuses. Ele está desmascarando a pretensão. Ele está mostrando que o título no Salmo 82 não é troféu de vaidade. É sentença de responsabilidade. E é exatamente aí que o orgulho humano tropeça. A gente prefere um versículo para exaltar o eu do que uma palavra para julgar o eu. Jesus dá mais um passo, e o passo dele ecoa no pórtico. Não é um passo de ataque físico. É um passo de presença. Ele diz, se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Ele abre a mão, como quem oferece evidência. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim, e eu nele. Você sente a grandeza disso. Jesus não pede fé cega. Ele aponta para obras abertas, visíveis, tocáveis. Mas ao mesmo tempo, ele exige rendição. Porque reconhecer as obras e rejeitar o autor é uma forma refinada de mentira. E ali, com o templo ao redor, com as pedras ainda nas mãos deles, você vê o que está em jogo. Não é só uma discussão. É o trono do coração. É quem manda. É quem define a realidade. Eles tentam prendê-lo. O círculo vira rede. Mãos se estendem, dedos agarram ar. Você vê túnicas balançarem com pressa contida. Mas Jesus se move com uma calma que confunde. E de algum modo, ele escapa das mãos deles. Você fica com a sensação de que não é fuga. É tempo. É como se ninguém encostasse nele porque existe uma agenda invisível que ninguém ali controla. Jesus não morre quando querem. Jesus entrega a vida quando decide. Ele sai dali e atravessa para além do Jordão. Você acompanha com os olhos, e por um instante, parece que o ar respira de novo. Lá fora, longe do pórtico, o vento bate diferente. Tem cheiro de rio, de terra molhada, de caminho. E gente o segue. Pessoas comuns. Mãos calejadas. Olhos cansados. Gente que não carrega pedra, carrega dor. E elas dizem, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creem nele. E agora, você percebe o contraste como um corte. No templo, líderes com pedras. No caminho, gente com fome de vida. No pórtico, gente armada de texto para matar. No Jordão, gente rendida à verdade que o texto anunciava. E no meio disso tudo, a frase fica vibrando no ar, como uma corda de instrumento que alguém acabou de tocar. Vós sois deuses. Só que, a frase não é um travesseiro para o ego. Ela é uma luz dura no rosto de quem ama poder. Ela é um alerta para quem julga outros e esquece que será julgado. Ela é um lembrete de que a autoridade sem justiça vira blasfêmia silenciosa. Você volta mentalmente ao Salmo 82, e não dá para voltar como quem vai a uma placa motivacional. Você entra num tribunal. Deus se levanta. Deus olha para juízes. Deus olha para líderes. Deus olha para qualquer um que tem influência, seja numa cadeira de autoridade, seja numa mesa de casa, seja num grupo de trabalho, seja atrás de uma tela. E ele pergunta, até quando vocês julgam injustamente? Até quando vocês favorecem o ímpio? Até quando vocês pisam no fraco? E então, a frase vós sois deuses ganha peso de responsabilidade.
Porque na boca do Salmo ela vem junto de outra sentença: todavia, morrereis como homens. É como se Deus dissesse: vocês acham que a cadeira faz vocês eternos, mas vocês sangram. Vocês caem. Vocês morrem. Vocês prestam contas. Quando Jesus cita isso no templo, ele não está dando um novo mantra para alguém se achar grande. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está expondo a injustiça dos líderes e está afirmando sua própria identidade como filho verdadeiro, santificado e enviado. Ele segura o espelho na frente deles e diz: vocês querem me apedrejar por eu dizer quem sou, mas o texto que vocês defendem chama vocês ao arrependimento por serem quem são. E aí, a história começa a atravessar o tempo. O pórtico de Salomão começa a parecer mais perto do que você gostaria. Porque o templo não é só um lugar antigo. Ele é um retrato do coração humano. Você sente isso quando entra num lugar seguro hoje. Pode ser uma igreja, pode ser uma tradição, pode ser um ambiente cristão, pode ser até sua própria rotina religiosa. Você entra achando que ali ninguém mexe com você. Mas de repente, Jesus caminha. E quando ele caminha, ele passa perto demais das suas justificativas. E a mesma pergunta volta, disfarçada: se tu és o Cristo, fala abertamente. Hoje, ela soa como: Jesus, resolve do meu jeito. Se tu és Deus, prova. Se tu és bom, faz como eu quero. Se tu és real, cabe no meu molde. E quando Jesus fala, ele não entra no seu molde. Ele quebra o molde. Porque Jesus não vive para alimentar sua imagem de grandeza. Ele vive para revelar o Pai e salvar o que está perdido. E isso confronta o nosso desejo secreto, o desejo de usar Deus como degrau. Você sente a tentação moderna, quase doce, pegar um versículo e fazer dele um slogan. Transformar Bíblia em espelho de vaidade. Vós sois deuses, vira um grito para inflar peito, para justificar ambição, para dar verniz espiritual ao ego. E se alguém questiona, você levanta a pedra, não de rocha, mas de sarcasmo, de ataque, de desprezo, de cancelamento, de eu tenho razão. Mas no pórtico, Jesus está vivo. E ele não permite que esse versículo vire fantasia. Ele arranca o versículo do bolso do nosso orgulho e coloca na mesa de Deus. Olha a cena de novo. Homens com pedras na mão. Jesus com escritura na boca. E a pergunta escondida em cada rosto: eu estou defendendo Deus ou defendendo meu trono? Porque é possível falar do nome de Deus e ainda assim resistir ao próprio Deus. É possível amar a posição e odiar a luz. É possível conhecer o texto e não conhecer o pastor. E então Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é só ouvir som. É reconhecer. É sentir por dentro que aquela voz é a verdade que te chama pelo nome. Você percebe como isso é prático? Tem dias em que você abre o celular e vem uma enxurrada de vozes. Vozes dizendo quem você tem que ser, o que você tem que conquistar, como você tem que parecer. Vozes dizendo: seja seu próprio Deus. Seja sua própria luz. Controle tudo. E por trás disso tem sempre uma ameaça: se você não for suficiente, você não vale. A voz de Jesus vem diferente. Ele não te empurra para um trono. Ele te chama para as mãos dele. Ninguém as arrebatará da minha mão. E aqui está a verdade que derruba a idolatria do eu. Você não precisa ser Deus para ser seguro. Você precisa ser ovelha do pastor. Você não precisa ser gigante. Você precisa ser guardado. Quando Jesus cita vós sois deuses, ele não está dizendo: olhem como vocês são incríveis. Ele está dizendo: vocês, que se acham juízes, já foram chamados à responsabilidade e falharam, e ainda assim vocês querem me acusar, a mim, que faço as obras do Pai. E ao mesmo tempo ele está dizendo: eu sou o Filho de Deus. O Pai está em mim, e eu nele. Isso significa que existe uma diferença entre receber uma responsabilidade e ser a fonte. Os deuses do Salmo 82 recebem uma tarefa e prestam contas. Jesus é santificado e enviado, e as obras dele mostram a própria vida de Deus encostando na nossa miséria. Você sente isso quando lembra de uma cura, de uma libertação, de um perdão que não vem de você. Você olha para o que Jesus faz e percebe: isso não é só habilidade humana. Isso é céu tocando o chão.
E a história continua apertando você com perguntas que ninguém gosta de responder. Qual pedra você segura hoje? Você segura a pedra do orgulho, porque admitir que Jesus é Senhor significa descer do trono. Você segura a pedra da autopiedade, porque é mais fácil se chamar de vítima do que se render. Você segura a pedra do controle, porque confiar na mão dele parece arriscado. Ou você larga as pedras e escuta a voz. Porque as ovelhas, quando escutam, seguem. Não porque são fortes, mas porque reconhecem quem é forte. E aqui, no meio da festa de luzes, tem uma ironia que corta. É Hanukká, tempo de lembrar a luz. Lamparinas acesas, memórias de livramento. Mas a verdadeira luz está ali, no pórtico, e gente quer apagá-la com pedras. É assim que o coração humano funciona quando a luz revela o que ele não quer ver. Só que Jesus não apaga. Ele atravessa o ódio. Ele atravessa o julgamento. Ele atravessa o mal-entendido. Ele atravessa a tentativa de prisão. Ele vai até a cruz no tempo certo. E na cruz, o que o homem faz com pedras, Deus responde com sangue. Você sente o peso disso agora, aqui, na sua sala. Porque o Evangelho não está chamando você a virar Deus. O Evangelho está chamando você a ser adotado como filho. E filho não vive tentando provar que é grande. Filho vive seguro no amor do Pai. E porque está seguro, aprende a parecer com o Pai. O novo começo que seu coração busca. Quando o calendário vira, quando você promete mudanças, quando você olha para sua vida e pensa eu preciso ser outro, esse começo não nasce de você se divinizando. Ele nasce de você se rendendo. Você não precisa dizer eu sou Deus para ser relevante. Você precisa ouvir Jesus dizer, eu te conheço. E quando ele te conhece, ele não te chama para esmagar o fraco. Ele te chama para defender o fraco. Ele não te chama para usar a Bíblia como arma contra a gente. Ele te chama para usar a palavra como luz dentro de você. Porque o Salmo 82 não está gritando exalte-se. Ele está gritando julgue com justiça. Ele está gritando socorra ao necessitado. Ele está gritando não favoreça o ímpio. E isso começa no lugar mais difícil, dentro da gente. Você quer uma prova de que a frase vós sois deuses não é um trono para o ego? Olha para Jesus no pórtico. Ele tem toda a autoridade, mas não usa para esmagar. Ele tem toda a glória, mas não usa para humilhar. Ele tem todo o poder, mas não usa para se proteger com violência. Ele usa para salvar. E é aí que a identidade em Cristo se revela. Não é você subindo para o céu por orgulho. É Deus descendo até você por amor. Agora, deixa eu trazer você para perto, bem perto, como se eu estivesse sentado na sua sala. Talvez você já ouviu essa frase, vós sois deuses, em tom de promessa de poder. Talvez você já repetiu. Talvez você já se empolgou. E não é vergonha admitir. O coração humano se empolga com qualquer coisa que pareça dar controle. Mas olha o que Jesus faz com essa frase. Ele não a entrega como doce. Ele a usa como lâmina contra a hipocrisia e como ponte para revelar quem ele é. E aqui está o veredito espiritual, simples e pesado. A palavra de Deus não é um espelho para adorar você, é uma luz para revelar Jesus e corrigir seu caminho. E agora o espelho vira para nós. Hoje, você pode estar no seu próprio pórtico, um lugar onde você se sente certo, onde você se sente protegido, onde você se sente no controle. E Jesus caminha aí dentro. Ele olha para suas mãos. Tem pedra nelas? Pedra de julgamento, quando você aponta para os outros e se absolve. Pedra de autoexaltação, quando você usa Deus como marca pessoal. Pedra de amargura, quando você transforma a dor em identidade e recusa ser curado. Ou suas mãos estão vazias o suficiente para serem preenchidas pela vida eterna que Ele dá. Porque Jesus não está pedindo que você se torne algo impossível. Ele está oferecendo o que você nunca conseguiria comprar, vida eterna. Ele está oferecendo pertencer. Ele está oferecendo ser conhecido. E o convite não é para você decorar uma frase. É para você ouvir uma voz. Então, onde você está agora, eu te convido a responder como quem está ali no pórtico, com frio no corpo e a verdade no rosto. Se você pode, abaixa um pouco a cabeça. Não por ritual, mas por rendição.
Senhor Jesus, tua voz atravessa o templo e atravessa o tempo. Eu confesso que meu coração gosta de pedras. Eu confesso que eu gosto de controlar, de me justificar, de me engrandecer. Mas hoje eu largo as pedras no chão. Eu não quero usar tua palavra para adorar minha imagem. Eu quero que tua palavra me mostre teu rosto. Eu ouço tua voz me chamando. Me faz tua ovelha. Me guarda na tua mão. Me dá vida eterna. E onde eu tenho responsabilidade sobre outros, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, me dá justiça nas mãos, misericórdia na voz, humildade nos joelhos. Porque tu és o Filho de Deus, santificado e enviado. E eu pertenço a ti. E se essa palavra te alcança hoje, escreve nos comentários: eu largo as pedras. Não para aparecer, mas para marcar um altar no seu coração. E se você quer caminhar com a palavra pura, se inscreve no canal, porque aqui a gente não usa a escritura para inflar o ego, a gente deixa a escritura acender a luz e revelar Jesus. Que a voz do pastor seja mais alta que todas as outras vozes. E que você descanse, hoje, não no seu próprio trono, mas na mão dele.